E aí, gente, tudo bom? Espero que tá tudo bem. Ficamos aí 2 semanas, né, sem postar vídeo. Eu preciso continuar as leis herméticas, vou continuar, eu tenho que gravar causa e efeito ainda e a lei de gênero, né. Nessas 2 semanas que eu estava off, foi por conta de feriado, então eu fiquei em casa com minha filha, né, eu dei mais atenção aqui para minhas coisas, né, de casa e minha filha, principalmente. E também a gente teve o aniversário dela, então estava nessa correria de festa, de organizar as coisas, de ir atrás de coisa, de finalizar coisa. E muita coisa ainda ficou em cima da hora, mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma experiência muito da hora, assim, de capacidade, principalmente na hora de realizar essa festa. Coisa que a gente às vezes tem muito medo de não dar conta, às vezes vai estar muito em cima, né, meu amor? Hoje meu bebê tá por aqui. Tô gravando num domingo. E a partir de segunda eu vou começar a postar o restante dos vídeos das leis herméticas. E. Ah, meu amor. Oi, meu amor! Primeira vez que você aparece no canal da mamãe, né? Ela estava aqui brincando. Tá brincando. Tá brincando e apareceu aqui agora no vídeo da mamãe. Peguei esse tempinho aqui para poder gravar um pouquinho para vocês, né? Esse da mamãe? Não. Esse da mamãe. Amor. Então, nossa, gente, nesse processo da festa eu tive tantos aprendizados, tantos encerramentos de ciclo, tanta noção de. Ó, que mamar. Tive tanta noção, assim, de mais amor próprio, né? Porque eu acredito que uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas lá fora, na vida, elas são só um personagem que elas mostram coisas pra gente, né? De coisas que a gente aceita, de coisas que a gente ainda tem problema em se posicionar. Então, a culpa nunca é das pessoas lá fora, né? Elas têm a parcela de responsabilidade delas, mas aqui no nosso canal, aqui a intenção é que a gente traga consciência e autorresponsabilidade para nossa vida, para a gente saber o que a gente aceita ou não, para a gente transformar a nossa vida, né? Porque a gente não está aqui para poder transformar ninguém lá de fora, né? A gente não quer mudar as pessoas lá de fora. A gente quer se transformar para que o mundo se ajuste a gente, né? E não o contrário. Por isso que assumir a responsabilidade para nossa vida muda tudo, né? A gente tira o poder do mundo dele controlar a gente e a gente assumindo a responsabilidade, a gente entende onde a gente pode melhorar para que o externo se ajuste a nosso favor do jeito que a gente merece, né? Nesse processo eu identifiquei em mim alguns medos de não dar certo, né? Mesmo tendo conhecimento, né, na prática, sempre vai ser na prática que a gente vai saber se a gente está com isso em dia, né? A gente vai identificar alguns bloqueios, a gente tem que ir ajustando no caminho. Me identifico alguns problemas com delegar algumas coisas, né, para me aliviar também. E assim eu fui identificando essas coisas e fui ajustando, fui melhorando, fui delegando, né? E é nisso que a gente vai se desenvolvendo, né? Na prática a gente se desenvolve. Uma coisa que a gente precisa ter muita noção é o que a gente está aceitando das pessoas e normalizando isso, tá? Isso não é sobre a gente, a pessoa tem que mudar, eu vou lá falar para ela, vou cobrar ela, ela tem que mudar porque ela tem que agir direito comigo. Não é nessa linha de raciocínio, tá? Eu acredito que nessa questão a gente pode ter sim. Eu acredito que nessa situação a gente tem sim que ajustar, dependendo das relações que a gente tem, a gente precisa sim ajustar, né? Conversar e ajustando e tudo mais. Mas existem situações da nossa vida que já são de muito longo prazo que a gente vê que situações se repetem e que falar muitas das vezes não adianta porque as pessoas são assim. E existem muitas situações onde a gente consegue sim ajustar relações, né, conversar para ajustar. Mas quando a gente vê que a gente já aceitou há muito tempo muitas coisas de muitas pessoas e as pessoas não mudam, elas são assim mesmo, por que a gente continua aceitando certas situações da nossa vida? Se a gente não é assim, se a gente não trata as pessoas assim, né, isso também diz muito sobre o nosso autorrespeito, né, o nosso amor próprio. Então, a gente tem que ter essa coragem, né, e essa a gente precisa ter essa noção e essa coragem para a gente se posicionar. E se posicionar, você não precisa ir falar nada, não precisa brigar, não precisa nada. É simplesmente você tomar uma atitude que condiz com o seu incômodo, né? Ah, isso aqui me incomoda, eu vou continuar aqui, onde me traz incômodo, onde me irrita,
onde eu tô cansada, onde eu tô falando, sabe, onde eu vejo que existe um desdém aqui, sabe? A gente precisa ter essa noção de responsabilidade. A partir do momento que a gente viu o incômodo que tá dentro da gente, a gente precisa se posicionar, né? E quando a gente se posiciona com uma coisa que incomoda, aí que o mundo se ajusta, né? Porque não adianta a gente reclamar de uma situação. Ah, isso aqui me incomoda, eu não gosto que a pessoa faz assim comigo, ela me trata mal, ela é assim, ela me ignora, pá, e você continua ali. O que que isso vai mudar? Você está esperando que a pessoa, né, que o mundo externo se transforme para você. E isso não vai acontecer. Quando a gente identifica um problema, quando a gente identifica um problema, quando a gente que vê que isso faz mal para mim, quando eu vejo que isso me incomoda, que eu vejo que é um desrespeito comigo, eu que me posiciono, eu me retiro, eu limito, eu coloco barreira, eu tiro o acesso da pessoa até mim. Então a gente precisa ter essa noção do que a gente recebe. Se eu estou aceitando isso, vai aparecer cada vez mais disso na minha vida. Se eu não aceito, eu me posiciono, eu estou dizendo para o universo que isso aqui eu não admito na minha vida. Eu não permito que essas coisas aconteçam comigo porque eu não sou assim e eu não mereço ser tratada assim. Então, a partir de hoje, isso aqui não vai acontecer mais. E quando a gente se posiciona assim, acabei de pegar minha filha. Então, a partir do momento que eu me posiciono, quando isso acontece, gente, essas coisas não acontecem mais e seu olhar fica muito mais crítico para as pessoas que se aproximam e te tratam mal, né? A gente que limita. E quanto mais decidida a gente tá sobre aceitar situações, elas não aparecem mais na nossa vida. A gente corta, a gente trata essa situação dali para o outro lado. A gente não fica permitindo que essas energias entrem na nossa vida e trata do jeito que quiser, né? Quem controla isso somos nós. É por isso que tem aquela frase onde diz assim, que a gente que ensina como que as pessoas tratam a gente. Se você fica ali aceitando qualquer coisa, se você fica ali ouvindo uma abobrinha e fica engolindo, você não se posiciona, gente, as pessoas vão continuar fazendo assim porque para você tá tudo bem, né? Você não deu um chacoalhão em ninguém, você não foi limitante, você não devolveu o constrangimento, sabe? Então, enquanto você aceitar situações que te colocam para baixo e ficar só engolindo, achando que isso é manter a paz, cara, você que vai adoecer. É você que vai ficar perturbado. Por quê? É você que tá permitindo que essas situações aconteçam e você tá só aqui sofrendo no seu mundo interno, né? A partir do momento que você vê que alguém te trata de uma forma e você já coloca um limite ali, meu, ninguém mais faz nada com você. Ou a pessoa já acorda, ah, isso aqui é uma chata. Ai, Alice, não, você é brava. Quando você já coloca essa coisa assim, ó, cara, acabou, ninguém mais vai te tratar de qualquer jeito. Elas começam a te respeitar, mesmo que falem mal de você por trás. Isso aí também fora-se cada um com seus problemas, né? Mas a partir do momento que você se posiciona, não é qualquer um que vai fazer bagunça na sua energia, entendeu? E fora que isso também dá muito alívio, né? Quando a gente se posiciona, isso alivia, porque você está colocando o seu limite para fora e não só vivendo ele internamente, sabendo que isso é errado, sabendo que te faz mal, sabendo que te maltrata, sabendo que não é assim que se trata as pessoas, né? Então, que a gente tenha essa coragem de colocar para fora tudo aquilo que incomoda, se posicionar, sair da vida de pessoas mesmo, independente do tempo, independente de qualquer coisa, que a gente tenha sempre essa coragem de se tratar bem. Porque se a gente ficar dando esse poder para as pessoas, gente, é que eu já falei em vários vídeos aqui, o mundo faz o que quiser com você, se você ficar dando esse poder para o mundo, para ele fazer o que quiser, né? Para ele te dar o que quiser. E não é assim, é a gente que se transforma dentro e faz com que o mundo traga o que a gente quer, né? E a partir do momento que eu falo, não, eu vou me posicionar e eu me posiciono, começa no mundo interior, né? E a partir do momento que você se posiciona pro externo, o mundo lá fora vai responder diferente, tá? Então é sobre isso. Então, nesse processo do aniversário, a gente tive muitos aprendizados. Aprendi a me posicionar mais, aprendi a parar de aceitar algumas situações que eu estava normalizando há muito tempo. Ah, a pessoa é assim mesmo, vai. E tratava de um jeito que eu não gostava, e fazia alguma coisa que eu não gostava, né? Então, nesse processo do aniversário, convidando algumas pessoas, eu tive que tomar uma decisão de não aceitar mais certas situações, sabe? E não foi com uma pessoa nem duas, foi várias, tá? Então, assim, a gente é que tem esse controle de quem a gente quer por perto, a gente que põe limite em situações. Sempre vai ser assim. Também tive esse aprendizado com capacidade, né? Testar ali minha capacidade com um tempo muito curto. Por mais que eu comecei a planejar essa festa de aniversário desde janeiro, e ela aconteceu agora em abril, né? Então, eu fiquei um tempo ali planejando, organizando, indo atrás de coisas,
mas por ser uma festa grande, a gente tem metas, assim, para atingir e precisa ter um saldo total de dinheiro. Então a correria foi grande e o tempo curto, né, o tempo foi encurtando ali e eu: "Caramba, tem que fazer tal coisa, ainda tem isso, tá faltando isso aqui, não tô achando isso aqui". Então essas coisas me mostrou muito, assim, a minha o meu poder pessoal de criação, né, também, né, com tempo limite. Porque a gente tem as nossas metas, assim, de trabalho, né, no dia a dia, no nosso mês, no nosso dia a dia, de cliente e tals, mas quando a gente tem uma outra coisa externa que também demanda isso, a gente tem metas ali com limite que precisa ser em tal, né. Então ali eu também testei muito essa minha capacidade e também essa questão de aprender a delegar, né, a delegar coisas para não ficar sobrecarregada, que a maioria das mulheres, eu não sei vocês, mas eu vim de uma família onde as mulheres elas têm uma força imensa de criação, de guerreira, sabe, essa coisa toda assim. E isso é bom por um lado, mas também não é bom por outro, porque a gente fica sobrecarregada, né. E muitas das vezes a gente pode culpar as pessoas externas: "Ah, porque eu tô fazendo tudo isso aqui e você não tá fazendo nada". E muitas das vezes não é culpa das pessoas, é a gente que não aprendeu a delegar. É você quem escolhe, é você quem pede, né? Existe orgulho aí no meio que a gente precisa passar, né, para pedir ajuda, para pedir auxílio. A gente precisa também ter essa força, né, a sensibilidade, essa vulnerabilidade também é uma força, que a gente precisa aprender a colocar para fora, né, não é só fazer e querer dar conta de tudo sozinha, porque muitas das vezes é aqui que a gente adoece também, né, esses extremos, a gente não pode ficar navegando, né, a gente precisa ter um meio termo ali, você é guerreira maravilhosa, você conquista tudo, não duvido. E eu sei que a maioria das mulheres hoje em dia, principalmente as mães solos que tem aí, que a maioria das mulheres hoje no Brasil, né, meu, as mulheres aqui são imensas, né, no nosso país, as mulheres aqui são incríveis, trabalhadoras, têm uma força gigantesca, né, mas não precisa ser assim. E muitas das vezes, quando a gente tem pessoas que a gente pode delegar, né, o orgulho muitas das vezes faz com que a gente se sobrecarregue, né. Por mais que tenha muitas coisas externas aí em jogo, mas como a gente já sabe aqui, nós estamos falando de autoconhecimento, né? E quando a gente entende mais sobre a gente vê que o mundo se transforma a partir do nosso mundo interno, né? Do nosso mundo interior. Então, aí são outros papos assim que a gente não vai aprofundar agora. Mas é isso, né? A gente tem que limpar muitas coisas dentro da gente para que o mundo se transforme, para a gente parar de ficar passando culpa, né, jogando responsabilidade para os outros. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, mas sobre o que está acontecendo na nossa vida, só a gente tem a responsabilidade de transformar aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente continua ali, né, batendo na mesma tecla, e assim vai. Então esse foi o processo dessas 2 semanas que eu estava aí off, né, eu estava mais focada aqui no meu mundo interior, nas minhas coisinhas, na minha família. Eu tô sempre muito atenta com como que eu ajo, né, como que o meu inconsciente está acostumado, como eu ajo no dia a dia, e estar consciente nesse mundo, né, que é tão inconsciente, é a gente se perceber, é sobre a gente se perceber e a gente ir mudando, né, e alterando as formas que a gente está agindo, pensando, para que a gente atraia novos resultados, né, para a gente sair da mesmice, sair do automático, para a gente atrair situações melhores e melhores para nossa vida, tá? Então é sobre isso o vídeo de hoje. E aguardem os próximos vídeos que eu vou continuar sobre as leis herméticas aqui, tá bom, gente? Um beijo e até os próximos vídeos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas vezes.